quero deixar um versículo da Bíblia Sagrada aos irmãos, e antes, porém, deixar aqui um destaque, que eu vejo que o que mais dói em nossos inimigos, em nossos adversários, aqueles que têm sempre lutado contra um obreiro, contra um homem chamado por Deus, contra essa missão, que o que mais dói neles é não ver nenhuma condição em nós, não ver nenhuma estrutura em nós e Deus conosco, Deus nos abençoando, as coisas acontecendo na maior naturalidade, na maior simplicidade. Deus está escondido e revelado em simplicidade. Quero deixar um versículo da Bíblia Sagrada aos irmãos, que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Perdão, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Pense bem nesse texto, irmãos amados, ouvintes preciosos, nesses momentos que vivemos, que antecedem o arrebatamento da noiva de Cristo, que é o próximo passo de Deus para a igreja, para o eleito, é o arrebatamento. Já não resta mais nada, nós estamos vivendo nos últimos minutos, nos últimos segundos da história, estamos à beira de uma grande catástrofe de nível nacional, nível mundial, um acontecimento que nos antecedem, que prenunciam que grandes coisas estão por vir, e um dos sinais que evidenciam a volta de Cristo, segundo o relato em São Mateus 24, são vários: terremotos, pestes, fome e tantas enfermidades, tantas coisas. Mas Jesus deixou uma coisa clara, evidente, que é um dos sinais mais sérios da sua segunda vinda, em São Mateus 24, que é o período, a era dos falsos, a era da falsidade, da falsa religião, a era dos falsos profetas. Jesus disse em São Mateus 24 que surgiriam falsos cristos, falsos profetas, que se possível forem enganariam até os escolhidos. Falsos profetas, falsos pastores, falsas igrejas, falsos irmãos. João chegou a dizer isso, o perigo até entre falsos irmãos, falsos cristos, falsos evangelhos, falsos ministérios, falsos apóstolos. Inclusive, a igreja de Éfeso encontrou lá uns que se diziam ser, como na era em que estamos vivendo, muitos que se dizem ser apóstolos e não são. E eles acharam mentirosos, apóstolos da faca Nelore, apóstolo de rádio, apóstolo de televisão, apóstolo de chapéu, mas eles não têm nada de apóstolos. Paulo disse que os achou mentirosos. Então nós vivemos em um tempo em que todos os cristãos, os eleitos de Deus, têm que ter um espírito de moderação. Paulo disse que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Inclusive, sermos moderados para ouvir certas coisas, falar certas coisas que não sabemos, comentar certas coisas, crer em certas coisas. Um espírito de moderação, um espírito de discernimento tem que tomar conta. Nós temos que receber esse batismo nessa manhã, nessa hora, com esse espírito de moderação. Ainda mais o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo de número 2, verso 3, ele diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vejam, ouvintes preciosos, que ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação. Eu vejo as pessoas dizer: ouço grande homem de Deus, grande mulher de Deus, e não sei mais o que. Na verdade, as pessoas pensam de si mais do que convém. A exemplo daquilo que o profeta chegou na cidade e viu uma placa enorme: grande campanha com o evangelista fulano de tal, em letras garrafais grandes, lá embaixo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. As letras pequenas eram de Jesus, como se quem fosse salvar fosse o nome do evangelista, fosse o nome do apóstolo, o nome do pastor. Mas quem salva é Jesus, quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus, quem morreu na cruz foi Jesus, o sangue é de Jesus.
Então, pela graça, sois salvos por meio da fé. Em quem? Em Maria? Em São João, em Nazaré? Por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, ninguém pense de si além do que convém, mas pense com moderação. Paulo, ainda, escrevendo a Tito, no capítulo 1, versículo 7 e 8, ele diz que o obreiro, o pregador, o cristão deve ser moderado. Em Provérbios, capítulo 10, verso 19, ele diz falar com moderação. Então, amados, que Deus em Cristo vos abençoe nesta manhã, a que recebamos essa fé, esse batismo, sermos moderados, sermos controlados pela fé, na palavra, em tudo. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, vos enriqueça com a sua graça, vos encha com o seu Espírito, e crendo que logo em breve nós estaremos juntos aí no próximo sábado, na próxima programação de Fé para Vencer. Deus abençoe o evangelista João Monteiro, Luiz Aclaus, e a todos que estão no comando dos botões da Missão Transcontinental. Deus seja convosco, um abençoado final de semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.